Este é Alexander Lukashenko. Ele está no comando da Bielorrússia há quase 3 décadas e, embora seja percebido como um aliado inabalável de Putin, a carreira política de Lukashenko parece estar se aproximando do fim. Documento vazado alega plano russo para anexar a Bielorrússia até 2030. A anexação ocorreria em 3 etapas, primeiro censurando a identidade bielorrussa e restringindo a influência ocidental, seguido pela criação de uma moeda comum e distribuição de passaportes russos dentro da Bielorrússia, até finalmente forjar uma cultura universal onde o bielorrusso é assimilado à identidade russa através da linguagem, mídia e educação. O objetivo final é um estado de união, no máximo até 2030, com a Rússia absorvendo a Bielorrússia politicamente, militarmente e economicamente. A resposta de Lukashenko tem sido um tanto confusa. Ele minimizou o plano de anexação ou o negou completamente. Mudando o discurso, Lukashenko prefere falar de irmandade, amizade e camaradagem. No entanto, tais arranjos só podem existir onde há paridade e equilíbrio. Bielorrússia e Rússia estão longe de serem iguais. Eles podem compartilhar uma fronteira e características culturais específicas, mas a relação deles é de desiguais, como uma pedra e uma montanha. O plano da Rússia de anexar a Bielorrússia veio em péssimo momento. Os preços de itens essenciais como combustível e comida estão disparando. As pessoas perderam quase 7 trilhões de dólares em riqueza pessoal e no ano passado, até mesmo as estratégias mais clássicas para aumentar o dinheiro, como investir em ações e títulos, perderam de 15% a 25%. A Bielorrússia é o filho do meio da história. Situado na grande planície europeia, o país há muito tempo é um ponto de passagem para exércitos a caminho da Rússia através das terras altas de Smolensk. Historicamente, essa posição precária significava que a identidade bielorrussa se desenvolveu de forma intermitente, subordinada como estava às prioridades geopolíticas da Rússia. A doutrina soviética de autodeterminação, a República Bielorrussa, tinha independência nominal. Mas isso estava sujeito à sua função como um estado tampão. Períodos de relativa liberdade foram seguidos por repressões repressivas e assimilação cultural, e suas fronteiras foram frequentemente redesenhadas de acordo com as especificações realistas. No entanto, com o tempo, a identidade bielorrussa tornou-se altamente sovietizada, não menos devido ao seu papel crucial na resistência à máquina de guerra nazista. A extensa industrialização pós-guerra significou que, no momento da independência da Bielorrússia, em 1991, sua proporção industrial do produto interno bruto estava entre as mais altas do mundo pós-soviético, assim como sua renda per capita. No entanto, sua identidade ligada à União Soviética e a dependência da energia russa significaram que o nacionalismo bielorrusso foi comparativamente abafado. Após a expansão da OTAN para a Polônia e os estados bálticos, a função de buffer é tão pronunciada quanto sempre, com a Bielorrússia moderna sendo o estado mais importante para a segurança russa, além da Ucrânia. Assim, desde a década de 1990, vários acordos de integração fundiram as políticas militares, industriais, de inteligência e energéticas da Bielorrússia com as da Rússia. Absorver a Bielorrússia para o seio russo traria benefícios substanciais para Moscou. Além de reforçar o prestígio russo, a adição de 9 milhões de cidadãos ajudaria a compensar o declínio demográfico da Rússia. As semelhanças de cultura e idioma facilitariam a integração e desencorajariam o separatismo ao estilo checheno. Além disso, Moscou ganharia uma mão militar livre em Belarus, algo que atualmente é limitado pela política e burocracia bielorrussa. Ao liberar o potencial de mão de obra industrial e militar de Belarus, a Rússia também poderia projetar poder sobre pontos estratégicos de estrangulamento. Isso incluiria um cerco parcial à Ucrânia. Também colocaria o exército russo a uma distância de ataque do corredor de Suwalki, uma faixa fina e plana de terra perto de Kaliningrado que conecta a Polônia de forma tênue à Lituânia.
Absorver a Bielorrússia e fundir o Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti Bielorrusso com o Serviço Federal de Segurança Russo fortaleceria ainda mais a rede de inteligência da Rússia e permitiria que ela policiasse a fronteira com a OTAN de maneira mais eficaz. Por fim, a síntese de Bielorrússia e Rússia permitiria uma maior autossuficiência diante das sanções ocidentais. Moscou já subsidia Minsk na ordem de bilhões anualmente, e a riqueza de recursos naturais da Rússia complementaria a indústria bielorrussa. Agora, embora possa ser tentador atribuir a expansão da Rússia para a Bielorrússia a ambições imperiais, foi na verdade Lukashenko quem deu início a tudo. Depois de chegar ao poder na Bielorrússia em 1994, Lukashenko endossou o plano de Boris Yeltsin para uma união russo-bielorrussa. Yeltsin esperava que o projeto servisse como um modelo para governar os outros estados pós-soviéticos. Lukashenko, no entanto, queria subir na hierarquia política russa e desafiar Yeltsin pela liderança do Estado da União. Embora a integração tenha avançado rapidamente entre 1996 e 1999, culminando com o Tratado do Estado da União, o surgimento de Vladimir Putin como sucessor de Yeltsin frustrou as ambições de Lukashenko. O Tratado do Estado da União professava um compromisso com a igualdade russo-bielorrussa, mas Moscou nunca o viu dessa maneira. Desde então, a integração provou ser uma espada de dois gumes para Lukashenko. Como parceiro júnior, ele foi colocado em desvantagem na preservação de seu estado contra as tentativas da Rússia de subsumi-lo. Como tal, o desequilíbrio de poder frequentemente deixa a Rússia com a maior parte das concessões, uma fonte de tensão reconhecida pelo próprio Lukashenko no passado. Ironicamente, porém, o Ocidente não só falhou em explorar as tensões existentes entre Minsk e Moscou, mas também empurrou inadvertidamente a Bielorrússia para o abraço da Rússia. Especificamente, as sanções ao governo bielorrusso não deixaram alternativa para Lukashenko. E à medida que o Ocidente encurralava Minsk, despojando a Bielorrússia de sua política de diversificação econômica, ela passou a depender cada vez mais de Moscou. Em 2018, a Bielorrússia se viu pressionada por ambos os lados. Putin perseguiu o plano de integração com renovado vigor, e 2 anos depois, quando uma eleição aparentemente fraudulenta devolveu Lukashenko ao poder, Putin obteve a alavancagem de que precisava. Com a ajuda do Serviço Federal de Segurança, os protestos em todo o país na Bielorrússia foram suprimidos. Consequentemente, em 2021, Lukashenko assinou acordos referentes a 28 projetos de integração, principalmente nas esferas econômica, regulatória e militar. E é neste contexto que surge um documento alegando detalhar o plano de Moscou para a anexação total. Foi vazado para a imprensa. Intitulado Objetivos Estratégicos da Federação Russa em Belarus, o documento de 17 páginas se concentra no equilíbrio contra a OTAN. Relatadamente, ele discute os objetivos de curto, médio e longo prazo da Rússia. De acordo com o documento, os objetivos da Rússia para 2022 e os anos seguintes incluem a reforma da Constituição bielorrussa e a limitação da influência das forças nacionalistas e pró-ocidentais em Belarus. Até agora, esses objetivos foram alcançados principalmente através da pressão sobre Lukashenko. Até 2025, a Rússia pretende desenvolver uma influência sustentável na política, militar e nos negócios bielorrussos. Outros pontos incluem a unificação da moeda e um procedimento simplificado para os bielorrussos obterem documentos de viagem russos. Essa estratégia de passaportização foi previamente implantada entre grupos separatistas na Geórgia e na Ucrânia. Moscou também capitalizaria sua alavancagem econômica. Embora Lukashenko tenha buscado diversificar suas parcerias econômicas por anos, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, parcialmente lançada a partir do território bielorrusso, encerrou essas oportunidades. E depois que Minsk foi atingida por amplas sanções ocidentais, ela teve poucas opções além de se integrar ainda mais com a Rússia. Finalmente, até 2030, a Rússia pretende controlar o espaço da informação, forjar uma cultura comum e concordar com uma interpretação comum da história.
é um plano que pressagia a assimilação à cultura russa através da promoção da língua, consolidação da mídia, intercâmbios estudantis e financiamento de organizações de lobby ligadas à Rússia. Ao fazer isso, a Rússia tiraria uma página do manual soviético, consolidando a Bielorrússia como seu pequeno irmão periférico. Mas os fatos são coisas teimosas, e apesar das complicações estratégicas introduzidas pela invasão da Ucrânia, qualquer tentativa de implementar o plano bielorrusso teria que confrontar fatos geográficos difíceis. Para começar, a anexação em grande escala da Bielorrússia empurraria as fronteiras contíguas da Rússia até a Polônia, Lituânia e Letônia, expandindo a fronteira da Rússia com a OTAN em quase 1.250 km, um comprimento semelhante ao da sua fronteira com a Finlândia. Isso aumentaria os custos de segurança de ambos os lados. A diferença, no entanto, é que enquanto as operações da Polônia e da Lituânia seriam subsidiadas por Washington, Moscou teria que arcar com a conta sozinha. Portanto, manter a Bielorrússia como um estado tampão pode ser uma das poucas coisas em que Rússia, Polônia e os estados bálticos podem concordar. Além disso, uma anexação bielorrussa aumentaria a fronteira da Rússia com a Ucrânia em 1.100 km, enquanto isso poderia conceder a Moscou uma maior influência sobre Kiev. Monitorar a fronteira também consumiria recursos que poderiam ser mais utilmente empregados no espaço de batalha ucraniano. Além disso, ao anexar a Bielorrússia, Moscou também precisaria lidar com o sentimento popular no país. Nos últimos anos, surgiu uma divisão visível, principalmente ao longo das linhas demográficas. As gerações mais velhas mantiveram parte de sua identidade soviética, enquanto os bielorrussos mais jovens olham para o oeste. Por exemplo, vistos de trabalho e laços econômicos com a Polônia eram até 2022 indicações de um maior envolvimento bielorrusso com a Europa. Essa atividade desde então cessou, mas tais desenvolvimentos demonstram o potencial para os jovens bielorrussos formarem uma quinta coluna dentro de uma união russo-bielorrussa, algo que Washington e a OTAN sem dúvida explorariam. Os funcionários das ferrovias já sabotaram os recursos militares russos estacionados na Bielorrússia, eventos que poderiam se tornar comuns caso a presença de Moscou se intensifique. Por fim, o papel pessoal de Lukashenko não deve ser desconsiderado. Embora ele tenha sido coadjuvante de Putin por alguns anos, o relacionamento bilateral é centrado na pretensão de igualdade soberana. Assim, qualquer invasão aberta à autoridade de Lukashenko pode tentá-lo e a seus aliados locais a se aproximar do Ocidente ou dos nacionalistas bielorrussos. O poder vicia, todos querem mais, ninguém quer menos. Os efeitos da síndrome de privação de relevância são difíceis de prever, e Lukashenko, sem dúvida, procuraria complicar as tentativas de Putin de minar sua autoridade. Em suma, a Bielorrússia se encontra em um impasse precário. O país sempre esteve em uma encruzilhada geográfica, agora também está em uma encruzilhada histórica. Embora tenha colaborado de perto com Moscou, o conflito na Ucrânia forçou a Bielorrússia a escolher lados de forma categórica. Se escolher um vencedor ainda está para ser visto, a situação provavelmente vai piorar antes de melhorar, como indicado pelo recente anúncio da Rússia de estacionar armas nucleares táticas na Bielorrússia. No entanto, em sua intriga política com Putin, Lukashenko provou ser um negociador habilidoso, alguém que não ficará parado enquanto o tapete é puxado de debaixo dele. E talvez isso seja suficiente, porque às vezes um peão bem posicionado pode ser mais poderoso que um rei. Aqui é Shirvan do Caspian Report. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente e se inscreva. Para ter acesso a vantagens, visite nossa página no Patreon. Obrigado por assistir e Saol.